Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos seguir com Grande Sertão Veredas, a parte 2, falar a questão da linguagem, não é isso? A promessa prometida está. Vamos falar da linguagem em Grande Sertão Veredas. Ou seja, como é que ele trabalha a linguagem? Isso aqui é só prosa? Será que ele é só prosa? Bem, eu já falei lá que, em vídeo anterior, que isso aqui é a nossa epopeia, né? A nossa epopeia, a nossa Ilíada, a nossa Odisseia, a nossa Eneida, né? Os Lusíadas de Minas Gerais, os grandes sertão, né? Sertão em todo lugar, né? E, pensando bem, realmente é mesmo. Só que é uma epopeia que geralmente em versos, né? Aquela longa narrativa em versos. Aqui é uma prosa, muito bem, mas só que dentro da prosa nós temos a poesia, né? Ou seja, hoje em dia, para fazer literatura, fazer prosa, não basta você só cuidar do enredo, como nós já vimos, o enredo, né? O que é o enredo? O enredo é os jagunços estão lá nos grandes sertões, né? O sertão é toda parte, tal. O sertão é perigoso, e tem lá os jagunços lutam contra os soldados do governo, e os jagunços lutam entre os próprios jagunços, né? Jagunços, quem são jagunços? São aqueles homens armados pelos latifundiários, pelos fazendeiros, né? Para proteger suas terras, porque não tem governo, né? Nós estamos lá no início da República, né? Final do Império, final do século XIX, né? República Velha, Canudos, né? Depois passa a parte da coluna Prestes, nos anos 30 e tal. Então, a longa narrativa mostrando isso. Isso é o enredo, né? Aí você tem lá o eixo da narrativa, que é o Diadorim, né? É o menino que atravessa o rio no barco. É o Reinaldo, que é filho do Joca Ramiro, né? O Diadorim, que é o amigo, o jagunço amigo do Riobaldo, o Diadorim, que vai ser o plot twist da história, etc. Né? Então é o eixo da narrativa. Você tem a geografia, né? Que são aqueles rios lá, o Rio São Francisco, o Rio Urucuia, as veredas, né? Que são aqueles caminhos úmidos, aquelas trilhas, né? Aqueles pequenos ribeirões que tem no sertão. Então você tem lá a fauna e a flora, ele fala das aves locais, fala das plantas, um monte de plantas, né? Então tudo isso é uma forma de linguagem, ou seja, como é que ele vai mostrar o enredo. E a linguagem, a poesia, que o pessoal fala poesia não é em verso, né? Quando eu falo em poesia, não estou falando de construção de versos, em estrofes, que tem muitas vezes a narrativa, né? Mas a preocupação aqui do Guimarães Rosa é a poesia dentro da prosa. Por quê? Ora, o Riobaldo está narrando oralmente, está falando a sua história. Ele vai e volta na história, né? O fluxo da narrativa são as lembranças dele, o que ele lembra, o que ele esquece, o que ele lembra, o que ele esquece, as digressões. Então, muitas vezes não tem aquela linearidade, não é linear, né? A história vai e volta, ele está falando um caos, ele lembra de outro caos, ele até fala com o interlocutor assim, nossa, desculpe tanta falação, né? São as memórias aqui e tal. Então ele vai se desculpando, porque a narrativa vai ficando muito digressiva, né? Assim, prolixa, né? Falação, mas isso é próprio, porque ele está lá na rede, né? Balançando na rede, lembrando do seu passado, em que ele foi um jagunço, né? Essas andanças pelo sertão, e ele vai usar, ou seja, o narrador, que é o próprio Riobaldo, e o Guimarães, que está escrevendo a história, ele vai usar o quê? A fala local. Então, o mineirês mesmo, né? Então, essa é a linguagem do sertão, norte de Minas, sul da Bahia. É uma linguagem própria da região. Então, para um brasileiro padrão, já vai ter dificuldade de entender o mineirês, né? E aí, o que ele faz? Ele ainda cria palavras, né? Ele vai fazendo derivações, junções de palavras que já são aumentativas, já são, né? Estão em aumento, podemos dizer assim. Ele já faz o aumentativo, facão, facãozão, né? Ele usa muito diminutivo, então bichinho, bichinhozinho. Ou então quando ele quer reafirmar a palavra, né? Sozinho, por exemplo, sozinho, em vez de falar tão sozinho, ele fala sozinhozinho, né? Então ele fala as listas de palavras, né? Então, por exemplo, quando eu fui ler o Ulisses, né, do James Joyce, que é uma clara referência para o Guimarães Rosa, né? James Joyce, ele é o autor ali do Ulisses, autor do Finnegan's Wake, difícil tradução, porque além do James Joyce criar palavras, ele vai fazendo mescla de vários idiomas, porque o James Joyce, assim como o Guimarães Rosa, eram, né, assim como Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, são autores muito preocupados com a linguagem, eles são estudiosos da linguagem, né? Então você viu o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa conhecia o alemão, foi diplomata lá em Hamburgo, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. E ele conhecia, por exemplo, o húngaro, né? Há uma antologia de contos húngaros do Paul Ronay, e ele fica lá fazendo comentários sobre os léxicos, sobre a sintaxe do húngaro, né?
Então, assim como James Joyce conhecia o finlandês para discutir com o tradutor finlandês, né, os usos das palavras lá no Ulisses, etc. Então, aí quando eu estava lendo lá, por exemplo, o Ulisses, né, fazia listinha das palavras, né, tudo em inglês traduzido, possibilidade de tradução. Hoje nós temos a sorte de ter 3 traduções do Ulisses, né? Então nós temos 3 traduções. Então hoje nós temos 3 traduções. Nós temos 3 traduções Então nós temos essas traduções do Ulisses, né? 3 traduções. E aí, mas na época eu consegui ler até o episódio 7, né? A redação do jornal. E eu li ali até, né, assim, no inglês, no original, sofrendo para ler, né? O Finnegan's Wake é complicadíssimo, né? Finnegan's Wake tem traduções. Tem traduções dos irmãos Campos, né? Haroldo e Augusto. Tem a tradução também do Donald Schuller também, né? Que ele vai falar dessas dificuldades, dessas criações de palavras, neologismos, né, que fala neologismos, que aí para ler, isso aqui é para ler o Ulisses, né? Mas para ler o Grande Sertão Veredas também a gente tem essa dificuldade, né? Porque eu vou fazendo umas listinhas, várias listas de palavras que eu desconheço, né? Então toleima, o que é toleima? Toleima que é tolice, né? Baboseira, né? Nonada, nem nada, nem coisa nenhuma, nonada. Então, o que é um prascóvio? Pessoal, prascóvia, né? Então, tem essas palavras que ele vai usando, fora os nomes de aves e plantas, né? Então, você, por exemplo, a gente está aqui na cidade grande, não conhece nada de planta, não conhece nada de ave, e ele vai citando lá, né, os tipos de plantas, de árvores, né? Então, qual que é a solução? Você fazer as listas, né? Vai pegando o vocabulário, vai separando essas palavras. Claráguas, o que é claráguas? Ele pega. Então ele usa essas criações para claráguas, né? Tresvoava, luz-fus, brisbrisa, né? A brisbrisa. Então é esse trabalho de criar palavras. E jaguns reduz, né? Jaguns, né? Rapaziagem, papeagem, né? Então, é sustância lumiável, rafundo do areião, né? Então tem que ler com um bom dicionário em mãos, né? Ou na internet. Então ele usa muito essa questão de colocar um des, né? Colocar um des, tipo assim, desistir. O que é um proporema, né? O que é um proporema? O que é um velhozinho? Influimento, lequelequenia. O que é lequelequenia? Lequelequeia, né? Esfaiscava, olhalão, manhãzinha, né? Estralau, pepego, chapadoso, disfarçação, engabelar, entrupiado, sarapintando, flauteado, abelhudice, né? Abelhudice, é um cara abelhudo, abelhudice, né? Rosalgar estava no dicionário, é loiro, ruivo, e tem outra palavra lá no sertão que é ruzagar. Então você vê, ele usa muitas palavras que querem porque querem, são expressões que ele usa. Então, relincho, rincho, troz, mal me quer, facãozão, né? Facão grande e facãozão. Porque já cria, né, igual eles menininhozinho, né? Ele usa 2 vezes o diminutivo, aqui ele usa a palavra facão, já é faca grande, e aí ele para realçar, facãozão, né? Era quase só noite, arreglórias, roda, né? Então, chachacho, papagaiagem, perequitar, e vai indo, lista farta aqui. Então ele vai criando palavras, neologismo, palavras né, que ele vai juntando, e ele vai criando também, ele vai registrando essa oralidade do sertão, né? Então eu vou ler daqui a pouco um trecho aqui que vai mostrar como é que numa mesma passagem ele cria palavras, ele usa a oralidade, né, da descrição, vai citar aves do local, vai citar plantas do local, né? Fora que ele vai para usar a descrição geográfica, como nós vimos, né? Você tem que fazer um mapinha, você viu? Eu fiz um mapinha aqui para seguir a cidade e tal. E ele vai para descrever a paisagem, a descrição ele usa muito a poesia. E a poesia está enxertada dentro da prosa, né? Então a preocupação dele não é apenas contar a história, no sentido, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo outro. Não, ele, além de contar a história, ele está preocupado em fazer você sentir a história, que é uma coisa que a poesia faz. Ou seja, a poesia, ao você ler, você tem que ser tocado pela poesia. Né? Então, né, poesia não é um conjunto de palavras escrito numa estrofe.
A poesia é a forma como você organiza o seu discurso, né, de forma a transmitir sentimento, a te fazer ficar chocado, né? Ou então a ordem de palavras que não é usual, e aí faz você pensar, por que essa frase está assim? Então muitos né, pessoal da linguística, mesmo da semiótica, analisa essa questão de qual a influência do alemão, por exemplo, né? As frases em que ele repete o não, né? O senhor não sabe não, né? Não existe isso não, tal. Porque no alemão tem essa questão de a negativa ficar no final da frase. Então tem aquela frase imensa, né? Aquela frase imensa, no final tem um nicht, né? Não. Então as coisas assim. A ordem das palavras também é muito diferente, né? Deixar verbo para o final da frase, também é uma coisa alemã. Lembrar que ele foi diplomata na Alemanha na Segunda Guerra, né? Então ele conhece o alemão, conhece o francês, conhece o latim, né? Então, ou seja, a questão linguística é importante para alguém que conhece idiomas, né? Então, ou seja, ele quer contar uma história, né? Ele quer integrar na história todo um conhecimento, erudição, linguístico, e aí ele não poupa esforços, né? Então ele fez toda a catalogação de plantas, né? Sai com o caderninho no sertão, né? Faz toda a catalogação de plantas, toda a catalogação de fauna, os animais, as aves, né? O canto das aves, né? Além de escrever, claro, os rios, as montanhas, os chapadões, né? Então ele tem essa preocupação, ele quer integrar todo o cenário, né? Com todos os seus aspectos, ou seja, ele está preocupado com a narrativa da luta dos jagunços, ele está preocupado em mostrar o espaço físico, né, onde acontece a história, e quando ele entra, como exemplo, o personagem de Adorim, ele usa e abusa da linguagem poética. Então nós vamos encerrar este vídeo com um pequeno trecho do Grande Sertão Veredas, onde está ele passeando com o Diadorim. Muito deleitável, claráguas, fontes, sobreado e sol. Fazenda Boi Preto do Eleutério Lopes, mas antes do campo azulado, rumo a rumo com queimadão. Aí foi em fevereiro ou janeiro, no tempo do pendão do milho, tresmente, que com o capitão do campo de prateadas pontas, de Souza no cerrado, o anis enfeitado suas moitas, com florzinhas as dejaneiras. Aquele capim marmelada é muito restível, redobra logo na brotação, tão verde mar, filho do menor chuvisco. De qualquer pano de mato, de entre quase cada encostado de duas folhas, saiu em giro de todas as cores de borboletas. Como não se viu o que se vê, porque nos gerais a mesma raça de borboletas, que em outras partes é trivial e regular, cá cresce, vira muito maior, com mais brilho, se sabe, acho que é do seco do ar, do limpo, dessa luz enorme. Beiras nascentes do Urucuia, ali o povi canta altinho, e tinha o xenxen, que tintipiava de manhã no revoredo, o saci do brejo, a doidinha, a gangorinha, o tempo quente, a rola vaqueira, e o bem-te-vi que dizia, e araras enrouquecidas. Bom era ouvir o mon das vacas devendo seu leite, mas passarinho de bilo no desvéu da madrugada, para toda a tristeza que o pensamento da gente quer. Ele repergunta e finge resposta. Tal de tarde o Bento Vieira tresvoava, em vai sobrevém sob, rebicando de voo todo bichinhozinho de finas asas, pássaro esperto, ia de chover mais e mais, tardinha que enche as árvores de cigarras, então não chove, assovios que fechavam o dia, o papa banana, o azulejo, a garrincha do brejo, o suiriri, o sabiá-ponga, o grunhatá do coqueiro. Eu estava todo o tempo com o Diadorim. Diadorim e eu, nós dois, a gente dava passeios. Com assim a gente se diferenciava dos outros, porque jagunço não é muito de conversa continuada nem de amizades estreitas. A bem eles se misturam e desmisturam de acaso, cada um é feito um por si. E nós dois juntos ninguém nada falava. Tinham a boa prudência. Dissesse um caçoasse, digo, podia morrer. Se acostumavam de ver a gente parmente. Então, trecho do Grande Sertão Veredas, linguagens, né? Agradeço a atenção e, claro, não deixem de compartilhar.